carne está escondidinha lá. Eles estão cortando todos os legumes, estão cortando os temperos e a carne lá, quieta. Tá ótimo. Gente, ele vai fritar. Ele vai fritar sem cozinhar. Você está notando isso? 15 minutos, metade da prova já foi. Muito grandes pedaços. Muito grandes. Estou pensando em fazer aqui um arroz carreteiro, uma farofinha para acompanhar. E ele é muito rápido. Eu acho que é aquele costume que a mulher dele diz, vambora, vambora, olha a hora, e ele tá se lembrando dela nessa hora agora. Vocês sabem de uma coisa? Eu acho que eu vou mandar pegar um sanduíche ali pra mim. Eu vou experimentar. Mas eu acho que eu vou mandar buscar, é mais garantido eu mandar buscar um sanduíche ali pra... Bom, mas tá muito no início. Vamos aguardar. Hugo, e você? Gostou dos ingredientes? Adorei, legal. Tá tudo seguindo bem? Até Já sabe o agora. que vai fazer com tudo? Já. O que vai sair daí? Vai sair uma carnezinha de salgada, né? Refogada na cebola e azeite. Tô fazendo um arroz bem colorido para acompanhar, né? Eu tenho uma leve impressão de que meu almoço vai ser esse arroz temperado com farofinha. E aqui nessa panela tem o quê? Essa é a minha água de utilização, Ah, entendi. de emergência. Conseguiu usar todos os ingredientes? Isso. Tá certo. E a farinha, vai colocar como? A farinha ela vai acompanhar nessa farofinha aqui com arroz. Ah, é? Tá bom, então. Bom trabalho. Não pare não, Hugo. Vai em frente. Não pare para conversar. Conversa, mas trabalhando. Vai. Vou dar uma de mulher do Hugo agora aqui. Vambora, Hugo. Vambora. Eu tive que mudar de ideia aqui porque começou a soltar muita água da carne. Aí eu vi que não era o que eu estava esperando. O Hugo fez um arroz bem caprichado. A carne ainda não entendi direito como vai ficar. Tô curiosa. Eu acho que eu vou almoçar, sabe o quê? O arroz do Hugo. Meu almoço vai ser o arroz do Hugo. Que a carne deve estar crua. Tempo finalizado e todo mundo conseguiu empratar aí com tranquilidade, com exceção da Maria, que foi um pouquinho mais na correria, mas já todo mundo pronto. E chegou o momento de conhecermos a nossa convidada. Vocês têm algum palpite? Não. Não tenho ideia. Não? Quem pode ser? Também não, Maria? Não. Então daqui a pouquinho eu apresento pra vocês. Parece que terminou. Agora eu vou lá. Vou provar. Nenhum fez a jardineira. Nenhum, né? E eu pensei que era um prato que todos receberiam muito bem, porque é um prato bem nosso. Bem de gente daqui. Mas, vou lá olhar. Vou lá. Vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser o meu almoço, o meu jantar. Vamos então conhecer a convidada que selecionou os ingredientes da primeira caixa e que vai avaliar os nossos participantes. Ela é um dos grandes nomes da TV amazonense, foi apresentadora durante muitos anos do nosso encontro aqui na tela da TV, a Crítica. Ela é Baby Risato. Vem pra cá, boa noite, Baby. Boa noite, Acompanhou menina. todos os detalhes. Parabéns aos três. Acompanhou tudinho, né? Acompanhei todo o desenvolver dos pratos. Foram pelo que você imaginava? Nenhum. Nenhum. Todo mundo bem Deixa eu distante, né? perguntar deles. Vocês conhecem jardineira? Sim. Então, era uma jardineira.
E eu dei bem mais tanta fácil, né? pressão no Hugo, Foi. porque ele falou que a mulher dele em casa que dá pressão nele. Né? Vambora, Hugo, vambora. Eu dei tanta pressão no Hugo, vambora, Hugo, vambora, que ele ficou, foi o primeiro a acabar. É verdade, Não é? foi muito rápido. E agora ela vai dar pressão aqui no estúdio, no próximo desafio. Vamos experimentar o da Josi? Vamos lá. Josi. Josi, você foi a única que usou a panela de pressão, não é? Sim. Olha, na hora que a Lud falou que era Baby, eu fiquei muito feliz, porque de manhã, quando eu saí da minha casa, eu falei que eu gostaria que fosse ela a jurada. E quando ela entrou no estúdio, eu falei, meu Deus, que coisa mais incrível, eu não acreditei. Eu fiquei muito feliz mesmo. Tudo bem com você? Estou muito feliz, sou sua fã. Muito obrigada. Cresci vendo seus programas. É verdade, eu acredito que sim. Olha, Ó, a apresentação deixa tá eu ver. bonita, né? A apresentação tá ótima. Apresenta seu prato, Josi. Eu queria fazer uma carne seca refogada, mas não rolou. Então eu parti pro Eu plano notei. dois. Fui para panela de pressão e aí eu, fiz, eu acho que ficou gostoso. Fiz uma farofinha, torrei a farinha no forno, depois eu refoguei com alho e cebola bem picadinho. E aí você E fez a manteiga. mesma coisa com o repolho, que não O- tinha o nem repolho lembrado Eu disso. não refoguei o repolho, Ah, eu só não? cozinhei e temperei com azeite. Sabe o que eu... Deixa eu conversar com os três aqui, rapidinho. Nenhum lembrou de testar a carne primeiro. Verdade. O ponto Que era do o- sal, né? Exatamente, não era só isso. Ninguém, porque o prato, quando vocês receberam as caixas, vocês devem ter calculado, bom, vai ser carne. Ninguém se lembrou de testar com o garfo se era dura, se era mole, dava uma provadinha para ver se a carne seca estava salgada. Alguém disse que era carne de sol, não é carne seca mesmo. Só que é uma carne seca tirada da gordura e tal. Deixa eu dar uma... É. Deixa eu ver aqui. E junto com a carne você colocou os pimentões, né? Coloquei os pimentões, temperei. Tem que ter bom dente, neguinha, porque tá dura, mesmo indo pra pressão. Acabou com o meu prato, né? Mas tava justo, foi justo. Eu sabia que eu não tinha desenvolvido um bom prato, então, tranquilo. Esse repolho tá cru? Não, ele foi cozido, temperado com azeite, um pouquinho de vinagre, orégano e uma Aí ela pitadinha, criou e ficou um repolho gostosíssimo. Ficou? Uhum. lascas de pimenta cereja. Força no dente. E aí ela botou... Você botou shoyu aqui? Não, na carne eu coloquei shoyu. E já tava com sal, né? Não tem pressão alta, não? Tá bom. O repolho tá uma delícia. Quando eu vi você torrando no forno a farinha, eu disse, vai rolar. Posso experimentar outro? Vamos. Parabéns, viu? Obrigada. Agora, o Hugo, que foi pressionado pela Baby, Que eu te dei lá do uma outro pressão que eu estúdio. imagino. Ah, gostei muito. Até porque desde criança eu assisto a Baby, né? Fã da Baby. E foi um orgulho pra gente, foi uma maravilha ter ela como jurada. Também preparou algo parecido. A diferença é que você utilizou o arroz e colocou ali todos os ingredientes nele, né? Sabe uma coisa que eu notei, Hugo? Você pegou a carne e cortou logo em pedacinhos. Não aconteceu com a Maria, que tem uns bifes assim, eu vi. Não é, não? É, a carne tá um bifão lá. Agora, como é que vai ser para tirar? Haja Hugo, dente. me conte do seu prato aqui. Vamos lá. Bom, essa carne salgada deu um susto nela aí no azeite, né? Mas não botou pra amolecer, não. Não, não. Dei só uma salteada nela pra ela ficar ao dente, né? Porque ela solta muita água. Ao dente forte. Forte. Com arroz, um arroz bem colorido, bem temperado. E com o molho da carne que ficou aqui, eu fiz a farofa. Coisa... Sabe o que eu acho engraçado? Nenhum de vocês lembrou de pegar a carne, cortar pedacinho e fazer uma farofa da carne. da carne. Incrementar, né? A farinha. Sim, sim. Ajude aqui. Provar. Vamos lá. Ver se essa aí também ficou muito dura.
Cebolinha frita aqui. Eu dei uma pressão no Hugo lá no... Ele tá acostumado a trabalhar sob pressão, né, Hugo? Já. O Hugo, ela tá dura. Antes de provar, eu já sei. Só na garfada já deu pra sentir? O garfo não entrou. Graças a Deus eu tenho bons dentes. Tá toda estranha, né? Força! Já porque esfriou também, né? Tu deixa de papo, Hugo. Não esfriou, tu não deu susto, foi na carne. Te assustei, né? A carne é que tá assustando, Na né? carne que tá me assustando. É o tempo também, pressão e tudo. Se tivesse sido mais 5 minutos na pressão, a carne dela... Mas a dele ficou um pouco menos salgada. Acho que por conta de não ter levado o shoyu. Mais mole também. Esse arroz está muito bonito. O pimentão com as 3 cores, ele faz o prato ficar alegre. Com certeza. E você olha um prato bonito, alegre, você saliva. Obrigado. Muito bom esse arroz. Obrigado. Compensou a carne dura? Claro, não, agora eu vou analisar Só o arroz. só o arroz e a farofa. O Hugo que usa a cozinha pra relaxar, né, Hugo? É. Quando você tá muito estressado por conta do Na trabalho. É na cozinha que você alivia a pressão do dia a dia. Alivia. É um mundo bem diferente, né? Um mundo gostoso, bem legal. E como foi pra você não ter a mulher aqui do lado pressionando? Com a carne molinha. Foi bom. Foi bom? Foi legal. Mas no próximo desafio, ó, Baby vai estar aqui. A Baby vai fazer o papel dela. Vai. Ainda estiver cantando aqui por baixo, não tiver cantado para subir. Não tá uma delícia o arroz? A farofinha você experimentou? Não, nem experimentei não, porque já fiquei triste com a carne. Muito colorido o arroz, muito gostoso, pouco sal tudo no ponto, né? Mas a carne, felizmente, os 3 foram unânimes em dizer que a carne estava dura dos 3. Me enganou mesmo a carne. Parabéns, Obrigado, viu, Hugo? Hugo? Obrigado. Parabéns. Obrigado. A outra dizia assim, Maria. uma pessoa dizia assim, eu estou morrendo de nervoso, falando com ela mesmo, né? Eu estou morrendo, e eu no outro estúdio vendo, estou morrendo de nervoso, já está na hora de apresentar. E aí o principal, vou mostrar para você o tamanho do bifão aqui. Fale do seu prato, minha amiga, vamos lá. Bem grandão mesmo. É um bifão. É um bifão. Me fale dele. Bom, eu mudei assim rápido. Eu pensei assim, eu falei que era carne seca, né? Uma Não, coisa assim, alguém parece que eu falou falei, que né? você que era carne de sol? Carne de sol, né? É, foi você que falou que era Aí carne de sol. eu peguei e falei, não, eu vou fazer um estilo arroz carreteiro, porque eu mudei na hora. Eu falei né? na hora, ela tá pensando que é um arroz fazer um arroz carreteiro. carreteiro, mas aí não deu, acho que não saiu quase um arroz carreteiro, mas foi o que eu Mas você não pensei cozinhou na hora. tudo junto também não, né? Não, foi isso que, eu ainda pensei na jardineira, por incrível que pareça, a jardineira ainda passou pela aqui pela minha cabeça. cabeça, mas eu fiquei com medo da panela de pressão, porque eu tenho pavor da panela de pressão. Essa panela não vai pegar, Mas ela vou ter não tempo. morde. E No deixa eu máximo te dizer, explode. Quando ela explode, aí já é pra acabar. Não tem Mas esse negócio. aí- Ela não chega assim mansinha, não. Ela quando explode, vai o teto. A gente já é junto. Mas, sinceramente, eu pensei na jardineira, mas na hora, não vou nela, eu vou fazer um carreteiro. Um carreteirzão, né? Ah, Um carreteiro com carreteiro bifão. respeitável Não, mas tem tamanho. arroz carreteiro, que às vezes também Agora vai pensa aí uma carne meio que dura e desse tamanho. Bom, primeiro ela falou que eu fiz um bifão, né? Que eu não cortei a carne e realmente a carne veio pra gente e enganou a gente. Mas tira um pedaço pequeno. Não, eu vou tirar um pedaço pequeno. Se quisesse dar trabalho para quem vai comer. E eu já gosto de comer, já tudo quase mastigado. E na farofa, o que você colocou? Tem Na farofa fiz ela um levemente picante, né? Que eu coloquei um pouquinho de cenoura. Engraçado, a carne dela ficou Ficou mole? menos dura que os outros. Foi? Ou é porque eu cortei bem pequenininho o pedaço? Você, tipo, cortar um pedaço maior. Vê aí. Tá a mesma coisa. Foi porque você cortou pequeno mesmo. Foi. Pra me salvar minha pele.
tem pimenta, né, que você falou? Pouquinho de pimenta calabresa, né? Bem pouco. Bem pouco. Gostosa. Eu tenho esse pouquinho esse lado de querer fazer farofa apimentada, né? Eu sempre gosto de dar esse... Acho Aproveite. que a Baby gostou do arroz. Ele tá bem soltinho, Gostei de tudo. bem molhadinho. Mas essa carne aqui, Então, os três Realmente, a pecaram carne- na carne, né? no principal. Pra mim foi um pecado que eu fiz na carne também, que eu não... Eu poderia ter tido a minha primeira ideia, que era, realmente A eu ia jardineira. acertar a jardineira, né? Mas aí eu fiquei com medo e o pavor da panela de No pressão. próximo, não tenha medo. Se tiver 2 homens numa moto, uma panela de pressão, eu tenho medo da panela de pressão. Gente, por incrível que pareça, eu tenho medo de panela de pressão, não, eu tenho medo. Eu E entendo. Eu já quando tive tu uma pegas uma carne experiência. assada, porque a carne assada tem que dar uma... Não sei, mas eu já tive uma certa experiência com panela de pressão e pelo fato de estar aqui um tempo, aí o pavor aumenta mais um pouquinho. Olha, Mas eu cozinho faz tempo poucas de- coisas na panela de pressão. Deixa eu pegar aqui. Ela vai me Ó, Não tenha medo da panela de pressão. panela, boazinha. Olha, Maria, panela. Maria, não tenha medo. Eu já tive uma experiência ruim com panela de pressão, então eu não sou muito adaptada a ela. Aí vai que aconteça alguma coisa dentro do meu estúdio, o que, que eu vou fazer? Mas eu tenho pavor. Tanto que eu gosto de fazer comida. Eu amo cozinhar, isso aí não é segredo pra ninguém. Eu acho que quem for no meu Instagram vê a quantidade de coisas que eu posto lá, eu gosto demais. Mas nada na panela de Mas pressão. nada na panela de pressão. Boa, bichinha. Nada. Tão boazinha, tão útil, né? Opa! Eu só tenho uma panela de pressão na minha casa porque foi minha mãe que me deu. Porque se ela não tivesse me dado, eu não tinha Ah, comprado. então eu tenho uma leve impressão que é assim, Maria. Vai ter uma carne assada recheada pro jantar. Aí tu começa a fazer no almoço. Eu faço na panela de pressão. E ela Eu fica faço. mole? Fica. Porque na minha casa eu vou ter aquele cuidado, mas aqui eu vou ter aquele medo, assim. Vai que acontece alguma coisa. Explodiu nosso estúdio. Explode, né? E aí, eu vou ficar como? Deixa eu dizer uma coisa, se explodisse aqui, querida, eu não trabalho mais aqui. Tá vendo? Tá vendo que ela... Né? Não teria voltar por problema, aqui, né? deixa eu Vai voltar experimentar por mais? aqui. Baby vai voltar aqui para os pratos e já já ela dá o resultado de quem ela achou o melhor nesse primeiro desafio. Depois de experimentar, reexperimentar, experimentar mais uma vez, Baby chegou a um resultado. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre os três. A carne realmente foi o ponto fraco de todos, né? O objetivo era a jardineira, né? Onde a carne fica molhadinha com os legumes e tal. Vamos esquecer, jardineira não rolou. E vamos por etapa. A Josi. A Josi, que foi a única que botou na pressão, ela botou na pressão, mas ela salgou a carne também. Então, quando eu pensei logo no meu remédio de pressão, quando eu botei a carne na boca, entendeu? Que estava salgada pra caramba. A carne, nenhum deles teve a devida ideia de usar a carne de uma maneira mais inteligente, vamos dizer assim. O Hugo, ele cortou a carne para fazer a jardineira. Não sei o que deu nele, que ele não fez mais. A jardineira ele cortou, digo, opa, tá aí a jardineira. Mas a carne dele, além de estar cortada mais adequada, ela não está tão salgada. E não está tão salgada, eu não sei nem porquê. Eu acho que é porque os pedaços são menores. Aí não sente tanto sal. E a gente não tem tanto sal e não sente tanto a dureza. E o arroz que ele fez, aliás, você não usou o repolho, né, Hugo? Não. Não usei, eu acho que você teve medo do repolho, como a outra teve da panela de pressão. Repolho não usarei. Então, mas o arroz do Hugo deu para, como é que eu vou dizer? Deu para suprir a falta da carne. Que a farofa também estava muito gostosa. E aí a minha amiga Maria não vai mais ter medo da panela de pressão a partir de hoje, não vai mais, porque já foi apresentada a ela, inclusive e tal.
Mas aí a Maria se enrolou de uma maneira tamanha que a carne ficou até difícil para ser Mastigada, né? absorvida, não é absorvida, porque eram pedaços muito grandes e teve que cortar bem miudinho para quem vai comer. Então, o resultado desse primeiro desafio, que dá uma vantagem para o segundo, que é decisivo... Eu só venho para esse desafio, não é não? Não, senhora, o outro vai estar aqui também avaliando. Quem vence o primeiro desafio, baby? Olha, por tudo que eu vi, por tudo que eu provei, por tudo que eu entendi, nesse desafio, foi o Hugo. Hugo! Parabéns! Ele não esperava, Hugo? Ai, Maria, dá um abração no Hugo, Hugo, então, venceu o primeiro desafio, vai ter uma vantagem no segundo, poder escolher as caixas temáticas. Daqui a pouquinho, então, a Hugo, gente você vê tá esse segundo vermelho passo. demais. Tá nervoso. Ficou nervoso? É legal pegar uma opinião de gente de fora, né? Legal Mas eu mesmo. não sou de fora, Hugo. Eu sou da Não de fora casa. da minha família. Ah, sim. Porque só a eu família sou da elogiando é casa, meu suspeito, amor. né? Também não se preocupe. E olha, ainda tem mais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.